ensinar como saber se você já cresceu. Gosta de tirar um cochilo por diversão? Ai. Prefere 3 refeições regulares do que 1 zilhão de lanchinhos? Marca a sua vida inteira num calendário? Você mente sobre a sua idade? Você já disse, oh, querido, isso é uma doçura. Se você respondeu sim a uma dessas perguntas, você já cresceu. Ou então é uma criança esquisita. Os crescidos são muito esquisitos, mas eles têm vantagens em relação às crianças. Não têm dever de casa. Podem ficar acordados até tarde. Eles podem ir ao cinema sem um adulto. E eles podem mudar as regras. Mas existem algumas desvantagens em ser crescido. Você tem que agir como um crescido e... não tem recreio. Se crescer significa ficar mais esperto, como é que as crianças são melhores no videogame, programando videocassete, fazendo deveres de matemática, mexendo na secretária eletrônica, arrumando o quarto, lembrando o nome das pessoas, decorando a programação da televisão e fazendo 2 coisas ao mesmo tempo? Pensem bem, o crescimento devia ser chamado de rebaixamento. O problema dos meninos é que eles não falam muito bem nosso idioma. Eu vou mostrar como 2 meninos costumam conversar. Quando o menino fala com uma menina, as palavras são fáceis de entender, mas o que significa não. Ele diz para uma menina, posso provar? Ele quer dizer, me dá tudo logo. Ele diz, você fede. Ele quer dizer, estou perdidamente apaixonado por você, mas se você disser a alguém, eu mato você. Para entendê-los, precisamos olhar o cérebro deles. Carros, médias de beisebol e este espaço está disponível agora. O cérebro de uma menina. Matemática, ciências, literatura, música, arte, como encontrar um livro na biblioteca, cientista espacial, físico nuclear, presidente, rainha, primeiro-ministro. Tem de tudo! Eu vou mostrar como um crescido convida um amigo por telefone. Pegue a 84 e saia pela 8. Ou você pode pegar a 684 e ir direto até a 87. Tem que manter sempre a direita. É claro que podemos ficar em casa. Ah, não, vamos sair. Você quer ficar? Tudo bem, mas vai ter que encarar o trânsito na ponte, etc. Agora, uma criança falando com outra criança. Quer sair? Às 5? Até lá. Mostrar como o amor funciona. Eu acho Bolinha uma gracinha. Muita gente não. Então, eu digo a Aninha que acho Bolinha uma gracinha. E ela diz pro melhor amigo do Bolinha, o Juca. Aí ele diz pro Bolinha que eu contei pra Aninha que acho ele uma gracinha. Então, o Bolinha diz pro Juca que me acha uma gracinha também. Então, o Juca diz pra Aninha que o Bolinha disse. E os dois vão tomar refrigerante pra conversar sobre o Bolinha e eu. É assim que o amor funciona. Bem, eu acho que é. Os crescidos e as crianças não são parecidos. É porque o cérebro deles são completamente diferentes. Vejam, este é o cérebro de um adulto. Reparem como ele é organizadinho. Aqui temos educação à mesa, número de telefone, lembretes para pegar a roupa na lavanderia e trabalho. E o cérebro de uma criança, como é que parece? Ah, as ideias estão por todos os lados. A versão da Luluzinha é sobre o que é divertido. Vocês sabiam que na fase pré-histórica, antes de existir qualquer idioma, existiam piadas? Ai. Uma pedra caindo na sua cabeça era excelente para fazer homens e mulheres da caverna rirem. Eles chamavam de piadinha da rocha. Até que tem graça, mas é óbvio demais. As meninas fazem tudo o que os meninos fazem. Na verdade, as meninas conseguem fazer tudo melhor do que eles. Subir em árvores, pegar peixes, jogar bolas de neve. As meninas podem até comer mais sanduíches de queijo do que os meninos.
se elas sentirem vontade. As meninas são muito melhores do que os meninos em muitas coisas. É que elas não costumam sair por aí se gabando disso. Bater em meninos, botá-los contra a parede, nós fazemos muito mais do que eles fazem. Para ser exata, acho que existe muito mais diferenças entre meninos e meninas. Acho que os meninos ficam muito mais furiosos do que as meninas. Aliás, eu acho que eles ficam mais furiosos com qualquer coisa mesmo. Inclusive, devem estar furiosos comigo. Guia do que é engraçado para Lulu número 1. A piadinha da porta. Não importa o que o Alvinho diz, não precisa abrir a porta. E nunca tente contar a ele essa piadinha, porque ele vai dizer, pode entrar. Veja. Alvinho, toque, toque. Pode entrar. Não, Alvinho, você tinha que perguntar quem está aí. Tente de novo. Toque, toque. Quem está aí? Banana. Oi, banana. Pode entrar. Alvinho, continue tentando. Guia do que é engraçado para Lulu número 3. O brincalhão. Brincadeirinha. Este é um truque para deixar você furioso ou sem graça. Ou com cara de bobo. Por exemplo. Mas que graça tem nisso? Assim está muito melhor. A parte mais importante da piada é o desfecho. Tem sempre no fim é a parte divertida. Vou mostrar para vocês. Por que os fazendeiros são insensíveis? Porque eles puxam milho com as orelhas. Vou contar outra. Quem é maior do que o pequeno Alexandre? Alexandre o Grande. Comédia é dureza. Às vezes temos que fugir do soco final. Quase todos os animais podem ser de estimação. Cães, gatos, cobras, aves, peixes, coelhos, macacos, ratos, sapos. Eu conheço uma pessoa que tem um porco de estimação. Um animal que dificilmente é de estimação é a formiga. Sabem por quê? É difícil mantê-la na coleira. Vem cá. Pensem bem nisso. Cães são como crianças de muitas formas. Os dois preferem no banco da frente do carro do que no banco de trás. Os dois gostam de comida humana mais do que comida de animais. Os dois detestam banho. E ouvem o caminhão de sorvete a quilômetros de distância. O dinheiro não é tudo, mas ele pode comprar quase tudo. Por exemplo, com 1 milhão você pode comprar 15.673 aparelhos de CD, 5.702 videogames, 12.348 bicicletas, 15.509 bonecas, 10.447 vestidinhos e 495 caixas de chiclete. Ai, ufa! Só tem uma coisa que uma pessoa que tenha todo esse dinheiro pode precisar: um caminhão. Eu não entendo por que dizem vida de cachorro quando se tem uma vida difícil. Os cães vivem bem. Eles não têm que arrumar a cama, botar o lixo fora, escovar os dentes, usar casaco, fazer dever de casa, limpar atrás do ouvido, arrumar a mesa, nem limpar as sujeiras dele. Quando quiserem dizer que tem uma vida difícil, digam: que vida de criança. Para que ensinar aos animais coisas que não servem para nada? Como rolar, apertar mãos, atravessar bambolês, jogar basquete, coisas assim. Se eu tivesse um bichinho, eu ensinaria a fazer o meu dever de casa, a arrumar minha cama, a comer o espinafre do meu prato, escolher cartões de Natal. Eu acho que ele não gostou muito do trabalho.
crianças não ganham dinheiro por irem para a escola? Temos que acordar cedo. Ficar sentadas o dia todo. Estudar matemática. E ainda levam trabalho para casa. Se querem saber, a escola parece mais um emprego. Acho que amanhã eu vou pedir um aumento à minha professora. Antes do dinheiro ter sido inventado, como é que eles se viravam? Pedras pesadas. Galhos? Não cabiam na carteira. Folhas? Não, o dinheiro não dá em árvores. Moedas e papel? Isso funcionou durante um tempo, mas então apareceu alguém com uma ideia perfeita. Plástico. Cães fazem muitas coisas diferentes, como quando estão com fome, ou querem sair, ou quando tem perigo. Alguns cães latem, alguns gemem, outros uivam, outros choram, ficam quietos e outros correm. Eu achava que conhecia todas as formas de comunicação dos cães, até que encontrei um cão que falava uma língua estrangeira. Ele disse: "Miau". Como aumentar a sua mesada? Regra número 1. Informe a seus pais que têm que pagar pedágio para entrar na escola todos os dias. Número 2. Se ofereçam para limpar o quintal para os seus pais. Depois obrigue sua irmã mais nova a fazer isso de graça. Número 3. Digam a seus pais que a família da casa ao lado está oferecendo $10 por semana, mais férias e 13º para você ser filho deles. E número 4. Se não der certo, vocês podem aplicar o mesmo golpe em outras pessoas da família. Os seus avós. Este é um livro de trabalhos e há muitos trabalhos no mundo para escolher. Posso ser médica, uma professora, nunca uma diretora. Uma motorista de caminhão, zeladora de zoológico, uma policial ou uma astronauta. Uma mineradora, uma cozinheira, uma dançarina, uma vendedora, uma supervisora, uma gerente, uma cientista, uma pesquisadora ou uma craque em ioiô. Mas nenhum trabalho é melhor do que o de babá, porque você ganha para ver TV. A criança mais popular da minha escola tem notas perfeitas, aparência fantástica, roupas bonitas e anda com perfeição. Ela tem uma casa bonita com pais legais e um cão legal. Ela canta, ela dança e pratica todos os esportes, com perfeição. O dever de casa dela é perfeito e ela sempre diz as coisas certas. O único problema é que não gostamos dela. Dica da Lulu para ter muitos amigos. Cumprimentem todos, mesmo que não seja sincero. Ofereça sua ajuda a todos nos deveres. Dê ótimos presentes, jogue dinheiro no chão. Transforme a sua cama num parque temático. Deixe muitas coisas gostosas na sua casa. Torne-se uma estrela de cinema e dê muitos autógrafos. Ah, espere um pouco. Se você fizer tudo isso, não terá tempo para brincar com seus amigos. Você tem que amar os seus amigos, mesmo que eles nem sempre façam o que eles dizem que vão fazer. Como a minha amiga Aninha, por exemplo. Ela disse que ia me ligar hoje de manhã, e com certeza ela vai ligar. A única pergunta é: quando? Ela não ligou. Na próxima vez que ela ligar, eu vou... atender o telefone e dizer: alô? Oi, Aninha. Estes são os cartões do Dia dos Namorados que eu recebi dos meus admiradores. O que você disse? Não recebeu nenhum ainda? Não se sinta mal. Talvez seja tímida, as pessoas não conheçam você bem, ou talvez todos gostem demais de você e que não conseguem encontrar um cartão legal. Sinceramente, receber muitos cartões no Dia dos Namorados não significa que você seja popular. Opa, de Lulu para Lulu. Mas mostra quantos cartões você tem. Isso sim. Meus pais disseram que eu podia convidar 3 amigas para minha festa. Vamos ver. Eu vou convidar a Aninha porque ela é minha melhor amiga. Já tem uma.
E vou convidar as gêmeas Juni e Joana, e já que andam sempre juntas, tenho duas. E vou ter que convidar a prima delas, a Beth, porque ela ficaria magoada. Bem, a rua inteira também ficaria. Então eu vou ter que convidar todo mundo. Assim são 3. Meus pais ficarão felizes porque fiz como mandaram. Minha mãe quer que eu aprenda a tocar um instrumento musical. Ela disse, é melhor você começar enquanto é jovem, como Mozart. Quando ele tinha 4 anos, ele era um gênio musical. Mas naquela época, todos os programas legais de TV ainda não existiam. Enfim, ela disse para escolher um instrumento que eu quisesse tocar. Eu pensei no piano, mas não. Eu sempre esqueço as teclas. A gaita escocesa, eu não sei falar a língua dela. Como é que eu vou conseguir tocar? Então, finalmente, eu escolhi o instrumento perfeito para quem não gosta de praticar. A gaita de foles. Elas são ótimas porque ninguém nunca sabe dizer o que está tocando. E geralmente dizem a você para parar muito antes do que devia. Já repararam que ninguém fica feliz com o tipo de cabelo que tem? Como a minha mãe. Ela odeia tanto o cabelo dela que paga alguém para dar um jeito nele toda semana. E a minha amiga Aninha, ela não gosta do cabelo dela. Ela queria que fosse encaracolado. E eu tenho o cabelo encaracolado e queria que fosse liso. E o meu pai, ele é o único que eu conheço que não tem nada a reclamar. A minha amiga Aninha tem um gato chamado Sinal, porque ele tem um sinal branco na ponta do rabo. Ele é um ótimo gato, mas eu acho que ele tem uma cabeça esquisita. Na última vez que eu fui à casa da Aninha, eu vi o Sinal bebendo no vaso sanitário. A Aninha disse que os gatos sempre fazem isso, porque a água de lá é geladinha. Eu só queria saber, como é que ela sabe disso? Papai me levou para a escola no outro dia e ficou furioso quando ficou preso atrás de um carro da autoescola. Ele dirigiu rápido, pisou no freio, ele chegou bem perto e ficava gritando sem parar. Esse cara não sabe dirigir. Ele vai rápido, pisa no freio, dirige bem perto e fica andando sem rumo na rua. Foi aí que eu reparei que todas as pessoas que estavam na rua estavam gritando e acenando com os braços para o aluno da autoescola. Até o professor do carro estava gritando. Foi aí que eu descobri por que tem tantos motoristas ruins nas ruas, isto é, assim que as pessoas fazem a autoescola e tiram a carteira, elas vão para as ruas tentar se vingar. Convencer nossos pais a comprarem um cãozinho pode ser dureza, então eu vou dar as dicas da Lulu para ganhar um cão. Número 1, não peça um cão. Peça aos seus pais um lagarto, uma cascavel, uma tarântula. E antes de pedir um morcego, vai acabar ganhando o cão mais bonito da cidade. Número 2, amarre uma cordinha no seu ursinho de pelúcia e ande com ele por todo o bairro. Isso funciona melhor num sábado ensolarado quando seus vizinhos estão aparando a grama. E se não funcionar, mude de tática. Diga a eles que quer um irmãozinho. E antes do que imagina, aquele cãozinho será seu. No outro dia, eu tive que acordar às 5 da manhã para ir pescar com meu pai. Por que tão cedo? Não é porque os peixes fiquem nadando por lá mais cedo. Oi, Mackerel, nós vamos chegar tarde à escola. Não, eu acho que as pessoas acordam mais cedo para ir pescar porque levam muito tempo para fisgar. Mas isso é porque elas fazem tudo errado. Como é que podem pegar alguma coisa se não a percebem? Pensem bem. Um peixe fica só esperando ali para que sirva uma minhoca num gancho no café da manhã? Talvez se fosse chocolate. Enfim, meu pai disse que precisamos ter muita paciência para pegar um peixe, porque tem que ficar sentado no mesmo lugar durante muito tempo. Ei! Então é isso que o meu tem feito sentado em frente da TV todos esses anos. Ele esteve treinando para pescaria. Minha mãe faz aqueles exercícios incríveis com a cara na frente do espelho, porque ela quer parecer mais jovem, é o que ela diz. Bem, eu não sei sobre isso, mas eu acho que ela esqueceu o que ela sempre me diz quando eu faço caretas. Lulu, se você não parar, sua cara vai ficar desse jeito. Ou talvez ela se lembre e ela esteja procurando de que jeito quer ter o rosto dela. Já se perguntaram de onde vêm os bebês? Eu decidi descobrir e perguntei à minha mãe de que lugar eu vim. E sabe o que ela disse? Pergunte ao seu pai. Eu perguntei e sabe o que ele disse? Pergunte à sua mãe. Eu acho que eles não lembram de onde eu vim. Por isso eu fui perguntar ao Bolinha. Pelo menos ele tinha uma resposta, mais ou menos. Ele disse que é de Nova Jersey. Como é que ele ia saber de onde é que ele veio?
Já fez uma viagem longa de carro com seus pais? É muito chato, né? Que graça tem para uma criança ficar olhando para trás da cabeça de alguém durante 8 horas? Mas se tiver um irmão mais velho, as coisas podem ficar emocionantes. Primeiro, brigue pra valer para ver quem senta na janela. E não ligue para o que seus pais disserem. 2 crianças podem brigar por 2 janelas. Ou diga: pai, o Billy botou a cabeça para fora do teto solar. E espere para ver quanto tempo demoram para perceber que o carro não tem teto solar. Ou diga a seu irmão para deitar no chão e pergunte aos seus pais: por que o Billy não entrou no carro lá no posto de gasolina? Então sente-se e tente curtir a valer. Uma longa viagem de carro pode ser divertida. Na última vez que choveu, eu quis ir ao cinema, mas a minha mãe estava ocupada para me levar, então me disse para usar a minha imaginação e criar minha própria diversão. Aí eu patinei no chão da cozinha usando minhas meias no lugar dos patins. Eu corri, eu deslizei e quebrei uns pratos. Aí a minha mãe apareceu e me tirou do jogo. Então eu empilhei todos os travesseiros e fiz de conta que ia escalar uma montanha, mas veio uma avalanche e eu quebrei uma lâmpada. Aí a minha mãe apareceu de novo e me tirou da montanha. Então me tornei uma espiã numa missão secreta. Me escondi no armário e gritei: te peguei! Quando a minha mãe abriu a porta. Foi aí que a minha mãe desistiu e me deixou ir ao cinema. Missão cumprida. Já repararam como os adultos são esquisitos quando estão perto dos bebês? Primeiro eles começam a fazer todas aquelas coisas esquisitas com a cara. Eu aposto que se andassem daquele jeito pela rua, com certeza seriam presos. Mas o que é pior é o jeito como eles falam com os bebês. Uma vez eu vi a minha mãe se abaixando num carrinho de bebê e dizendo: cuti, 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 menino. Eu olhei bem e lá estava um bebê olhando para aquela mulher e que devia pensar: eu sei que ele é uma boa pessoa, mas isso não faz sentido algum. Então a mãe dele disse: como é que tá o cuticutizinho da mamãe? Se querem saber se é assim que os pais falam com os bebês, eu já sei por que eles demoram tanto tempo para aprender a falar. Os pés são esquisitos e os dedos bizarros. E ainda são feios. Bem, vocês entenderam. Eu acho que quando foram projetados para o corpo humano, eles podiam vir um pouco melhor do que um pé simplesmente. Algo mais divertido, como uma bicicleta. Finalmente eu convenci os meus pais a me levarem ao parque de diversões no outro dia. Poxa, foi ótimo! Comemos pipoca, pizza e algodão doce. E aí fomos ao carrossel, na montanha-russa e nos carrinhos. Foi tão legal! Eu acho que é por isso que eles chamam de parque de diversões. Engraçado é que os meus pais não se divertiram. Eles ficaram enjoados. Já pensaram em como algumas palavras são engraçadas quando as juntamos? Como treinar no banheiro. Não parece que tem um trem lá no banheiro? Será que tem até estação? Talvez um ataque ao banheiro afugente os invasores. Mas eu acho que um cão seria melhor e obedece mais facilmente. E também tem o peixe voador. Não basta mais que as iscas sejam atraentes, elas precisam ter asas também. E não se esqueçam da vitamina efervescente. É só botar a água que ela não ferve. Deixa eu dizer, é assim que não funciona. Eu sei porque eu já fiz tudo isso e sabem o que eu consegui? Uma bronca pela bagunça que eu fiz no banheiro. Hoje na sala de aula, a nutricionista disse: você é o que você come. E sabe de uma coisa? Eu descobri que ela está certa. Lá na cantina, eu vi o nosso professor rechonchudo de ciências comendo uma melancia. E o Bife, o grande atleta da escola, estava comendo um filé acebolado. E então, quando eu fui para casa, o meu pai estava sentadinho no sofá vendo TV, mas ele estava comendo batata frita. Aí apareceu a minha mãe e disse que se ele não a ajudasse, ele estava frito. Aí eu comecei a pensar que ser o que comemos pode ser muito útil. Como no meu teste de matemática de amanhã. Em vez de estudar, eu pedi à minha mãe um jantar super especial. Cérebro! Quando a professora de artes levou a gente ao museu para ver os quadros, ela disse que um quadro vale 1000 palavras. Aí eu vi um chamado Dama com uma Maçã, que só tem 4 palavras. Alguns dos outros quadros valiam mais palavras do que isso, como muito, 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 muito esquisito e super, 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 super bizarro. Mas estava tão cheio de crianças que eu não pude ver nada.
A nossa professora disse que é porque aquelas pessoas foram ver arte. Bem, eu não sei se elas foram ver arte, ou Fred, ou outra pessoa. Eu acho que todos foram ver os quadros de pessoas peladas. Finalmente, nossa turma viu uma coisa que era de apenas uma palavra, mas foi a coisa mais emocionante que vimos o dia todo. Chamava-se saída. Um dia desses, eu estava andando pela calçada com o Bolinha quando... Iau! Ele me empurrou pra rua. Eu não acreditei. Mas sabem por que ele fez isso? Ele não queria que eu passasse por baixo de uma escada. Isso dá má sorte, ele disse. Tá, isso pode ser verdade, mas se querem saber, sorte pior é ser atropelada por um caminhão. Hoje, na aula de ciências, aprendemos sobre o homem de Neandertal. Ele é aquele cara com o cabelo despenteado, com uma testa gigante, com apenas uma sobrancelha e que andava pisando forte. Meu professor disse que ele desapareceu há milhares e milhares de anos. Aí eu perguntei, peraí, quando é que você vai voltar? Os pais pensam que vingança é sinal de maturidade. É assim, Lulu Palhares, não seja infantil. Ou Lulu, estou muito desapontado com você. Nunca dizem, muito bem, Lulu, você pegou o Bolinha de jeito mesmo. Ele vai ficar tirando a grama do short durante semanas. Ou quando alguém pensou em premiar alguém com encorajamento. Em vez disso, os pais dizem pra nós, cresçam e comam brócolis. E nunca mexam no carro. Enfim, a minha mãe me disse que vingança é infantil e ninguém deve fazer isso. Então ela me obriga a lavar os pratos por eu ter feito a bagunça na sala. Poxa, minha mãe adora uma vingança, só que ela não chama disso. Ela chama de disciplina. Preocupada porque está ficando velha e se tornando adulta, aqui vai uma dica da Lulu para provar que você ainda é criança. Você tem ideia do que é uma dieta balanceada? A, peixe, verduras e arroz. Ou B, uma fatia de bolo em cada mão. Você usa uma faca e um garfo A sempre, ou B, só quando alguém está olhando. Quando você quer ir ao banheiro e tem gente, A, você espera uns 10 minutos, ou B, faz um escândalo. E quando você escova seus dentes à noite e joga água, A, na sua boca, ou B, na pia mesmo? Os meninos são tímidos para dizer para as meninas que gostam delas. E isso é esquisito, considerando as coisas nojentas que eles não são tímidos em fazer com a gente. Eu vou dizer como se reconhece os sinais. Se um menino olhar para você durante uma prova na escola, ele gosta de você. Ou então ele quer alguma coisa. Se você perguntar alguma coisa a um menino e ele olhar para os seus sapatos, é porque ele gosta mesmo de você. Ou então ele pisou em alguma coisa. E se ele ficar fazendo... ele gosta muito de você. Ou então você deve ir embora e rápido. Mas se ele cuspir em você e puser uma cobra na sua lancheira, ele realmente adora você e quer casar. Ou então ele é seu irmão. Isto era para ser uma história de amor. Escutem. Ele estava apaixonado por ela. Ela ficou fora de controle. Ela ficou sem rumo algum. Mas no fim ela ficou com o coração partido. Coração partido? Ai, eu acho que ela acabou indo parar num hospital. Semana passada eu podia dizer que os meus pais estavam empolgados com o passeio ao zoológico, porque eles diziam coisas assim. Jararaca! Que jaguar bonito! Que fuinha! Só tem burro! Isso parece uma floresta selvagem. Bem, nós acabamos não indo ao zoológico. O papai disse que tinha muitos animais na estrada. Já pararam para pensar no que os adultos querem dizer quando falam? Bem, não se indaguem mais. Está tudo no dicionário dos adultos. Ah, aqui tem uma boa. Oh, não, eu não posso comer mais nada. Significa, por favor, continue enchendo meu prato. E essa aqui, eu preciso voltar a fazer exercícios, que significa, pronto, eu disse, agora não tenho mais que fazer. Ah, e essa aqui é muito maneira. Já chega, já comeu muita sobremesa, que significa, vá dormir, o que sobrou é meu. Uma
vez no restaurante, eu fui atendida por um garçom horrível. Ele me perguntou se eu queria a salada do chefe, porque eu ia querer comer a salada de outra pessoa. Você não tem cérebro, não? E o que é pior, eles tinham cozido ou assado. Então eu reparei que eles tinham ossinhos da sorte. Eu não queria que o garçom me fizesse dividi-los com ninguém. Então eu guardei eles para usá-los como colheres de sobremesa e pedi uma mousse gigante de chocolate. Assim eu podia comer as beirinhas e guardar o resto para comer de manhã, como acontece com o coelho da Páscoa. Mas e o prato principal? O garçom me perguntou. E quando eu disse a ele que não comia pratos, ele deu no pé. E ele ainda diz que é um garçom. Ele nem esperou para eu fazer o meu pedido. Leve, junte, jogue, lance. Essas são as dicas da Lulu para arrumar o quarto rápido. Primeiro tem o jeito rápido. Traga tudo que está bagunçado para o quarto da sua melhor amiga. E quando chegar a hora dela limpar o quarto, pegue de volta. Um jeito mais rápido. Junte tudo numa pilha enorme. Aí você pega uma toalha e joga por cima e diz para sua mãe que é o novo puff. E todos conhecem o jeito mais rápido. Lance tudo dentro do seu armário. E se você fizer isso, é melhor escutar as dicas da Lulu para arrumar o armário rapidinho. Escolher o nome de um bebê é difícil, mas não se você seguir o plano de nomes da Lulu. Primeiro, decida que tipo de filho você quer. Depois, escolha o nome. Quer um filho durão? Dê o nome de Spike. Uma líder de torcida? Dê o nome de Muffy. E, é claro, uma menina esperta? Chame de Lulu. Mas, por favor, não dê nome a seus filhos por causa da aparência deles. Quem é que gostaria de conviver sendo chamado de fedorzinho? Quando as meninas acordam, elas têm que tomar banho, se ensaboar, escovar os dentes, se pentear e secar o cabelo. E os meninos só jogam roupas sujas e vão correndo pra rua. A mamãe diz que a sujeira está nos genes dos meninos. Se vocês querem saber, não está só nos jeans. Está nas camisas também. Um pequeno conselho para todos os pais sobre a famosa hora do banho. As crianças dão um duro danado para se sujar. É um trabalho de horário integral. Então, se quiserem que a gente lave o nosso trabalho duro, vão ter que fazer melhor do que nos dar barquinhos de plástico e patinhos de borracha. Vamos! Tirem aquela banheira velha e ponham uma piscina nova. Não entendem isso? Fontes com bolhas, máquinas de ondas, surf e golfinhos. Assim vocês não terão mais que se preocupar com a nossa hora do banho. Vão ter que se preocupar em nos tirar de lá. Tem tanto barulho no quarto das crianças à noite, é incrível como nós conseguimos dormir. Pensem nisso. Primeiro tem os insetos tentando morder a gente. E tem a fada dos dentes. Pelo menos ela deixa dinheiro no dente. Aí vem o Homem-Areia, jogando areia em nossos olhos. Puxa, se ele fosse na minha escola, ele ia pegar 3 semanas de castigo por isso. E os fantasmas aparecem quando seus olhos estão fechados. Mas, puf, somem quando você abre. Como é que uma criança pode dormir com essa brincadeira toda? E até no Natal. Tem aquelas músicas enjoadinhas que tocam sem parar. Pais, esqueçam a luz à noite. Precisamos de um sinal de trânsito. As 5 principais desculpas para o porquê de eu não ter feito meu dever de casa. Número 5. Meu cachorro tentou comer o dever, mas era duro demais até para ele. Número 4. Minha mãe disse para o meu pai que não é bom levar trabalho para casa, então eu deixei o meu na escola. Número 3. Dever de casa? Eu entendi dizer que devia ir para casa, então eu fui direto para minha casa. Número 2. O dever de casa se faz em casa, então foi lá que eu deixei ele. E desculpa número 1. Essa eu aprendi com meu pai. Está no correio. Ir acampar com os nossos pais não é exatamente um piquenique. É sempre assim. Nós vamos levar somente o essencial. Aí eles levam garfos, facas, fatiador elétrico de queijos e cadeiras de balanço. Eu
Eu acho incrível quantas coisas necessárias eles conseguem montar num carro. Mas o mínimo que eles podiam fazer era levar o essencial para nós. E por falar nisso, todos sabem que não se joga fora comida quando vamos acampar, porque isso atrai ursos. Eu nunca vi um urso quando fui acampar, mas caso eu veja, o meu pai disse que se eu me deitar e não me mexer, ele vai me deixar em paz. Ele deve saber, porque isso funciona todos os domingos quando a mamãe quer que ele faça alguma coisa lá em casa. Um dia desses, quando Bolinha e eu estávamos andando pela rua, pau! Ele deu de cara num poste de telefone e caiu na calçada. Olha, geralmente eu fico triste por ele, mas desta vez eu fiquei furiosa. E sabem por que ele deu de cara no poste? Porque ele estava procurando a Glória no outro lado da rua. Ela é um tremendo nocaute, ele disse. Até que ela é bonita, mas tirando aqueles caixinhos dourados, aqueles olhos azuis, aqueles lábios carnudos, aquele andar sensual, o que sobra? Você, disse o Bolinha. Então eu mostrei pro Bolinha que eu podia ser um nocaute também. Eu adoro visitar a casa dos meus avós, porque eu consigo ver os meus pais fazerem todas as coisas que eu costumo fazer em nossa casa. Como pôr o lixo pra fora, varrer o quintal, limpar a sujeira do cachorro e lavar o carro. Mas eu não. Geralmente eu fico sentada na piscina com a vovó, rindo da cara engraçada que o vovô faz sem a dentadura dele. Na última vez em que eu fui lá, eu reparei que os pais fazem todo o trabalho e os avós só se divertem. Trabalho ou diversão? Sem disputa. Quando eu deixar de ser criança, eu não vou querer ser mãe. Eu vou querer passar direto pra avó. El Tipo, o chefe do meu pai, foi jantar lá em casa. Mamãe cozinhou e limpou a semana toda e eu tive que demonstrar educação, vocês sabem. Nada de mãos em purê de batata ou dizer coisas do tipo: puxa, eu nunca tinha visto esses pratos antes. Tanto trabalho por alguém que eles nem gostam. Aí a melhor amiga da minha mãe foi tomar café lá em casa. A mamãe sentou-se à mesa de qualquer jeito e elas usaram as mãos para pegar o que sobrou do frango. O papai fez um daqueles barulhos de adultos que quebram as janelas e a mamãe nem ficou furiosa. É engraçado, quando os adultos gostam de alguém, é que eles tratam pior. Por que as pessoas que fumam são tão burras? O cigarro deixa a pele delas escura, as unhas ficam pretas, os dentes ficam amarelados e o hálito delas fede muito. A Aninha disse que as pessoas fumam porque pensam que isso as deixa atraentes. Ah, tá legal. Atraentes pra quem? Pro Frankenstein? Hoje, na aula de ciências, aprendemos sobre a velocidade da luz. Meu professor disse que é mais rápida do que uma bicicleta. Mais rápida do que um carro. Mais rápida até do que um avião. É a velocidade mais rápida do que qualquer coisa que se move. É óbvio que o meu professor nunca viu meu pai correndo até a geladeira nos intervalos comerciais. Mamãe chama de velocidade do lanche. Um dia desses, eu estava vendo TV quando tive a nítida sensação de que tinha alguém olhando sobre o meu ombro. E tinha o meu cachorro. Ele estava vendo televisão também. E isso me levou a pensar que devia haver programas de TV para cães. Então escutem, produtores de TV, porque estas são as 5 dicas de programas que nossos animais querem ver. Número 5, dê nome ao atum. Número 4, vença, perca ou role. Número 3, o rato está certo. Número 2, comida familiar. E número 1, o que todos querem ver, Roda da Fofura. Eu tenho uma tia e ela se chama Tia Gwen e eu gosto muito dela. Eu gosto mais porque ela é bastante esquisita. Por uma coisa, ela tem um cabelo bem grande, tem um cabelo enorme. É tão grande que podia servir de periscópio. O que é esquisito na Tia Gwen é que ela quer que o cabelo dela continue assim. E é por isso que ela usa tanto spray.
E o bom do cabelo dela é que todas as vezes que ela vai andar de moto, ela não precisa de capacete. Meus amigos sempre quiseram saber por que tem tantos buracos em frente à minha casa. Bom, é porque quando a minha tia Gwen cai da moto dela, ela bate com o cabelo no chão. Bom. Sempre quis saber o que os cães pensam. Talvez eles pensem que são os donos. E nós somos os bichinhos. Como quando jogamos um pauzinho e mandamos pegar. Ah! O seu cão deve dizer: ah, não, sempre a mesma coisa. Essa brincadeira é muito chata. Ou quando você leva o seu cão para passear, talvez ele esteja pensando: anda logo com isso, encontra logo um hidrante, vamos terminar com isso. Eu quero ir para casa. E quando você vai escovar o seu cão, ele pode estar dizendo para si mesmo: pensa que eu preciso de escovadas? Dá uma olhada no espelho. Não precisa se preocupar com uma coisa, somos mais inteligentes que eles. Quer dizer, você olha para uma privada e pensa: um bebedouro. Vou dizer o que os meus amigos querem ser quando crescerem. O Bolinha quer ser engolidor de fogo. A Aninha quer ser trapezista. O Zeca quer ser domador. E o Carequinha quer levantar a mulher barbada e o menino cara de cão com uma só mão. E eu? Eu não preciso pensar no que quero ser quando crescer. Eu vou ser apresentadora. A vovó me deu um presente numa caixa enorme. Algumas pessoas dizem que os melhores presentes vêm em caixas pequenas. Eu acho que elas são pão duras. Todos sabem que quanto maior a caixa, melhor. Geralmente, mas não dessa vez. Essa caixa grande estava cheia de dentaduras da coleção da vovó, que ela gentilmente quis passar para mim. Eu acho que prefiro presentes pequenos também. Muitas superstições são bobagens e eu acho que elas não fazem muito sentido. Como passar por baixo de uma escada, a menos que o meu pai esteja pintando em cima dela. Deixar cair a colher visita para sua mulher não faz sentido algum. Agora, deixar os vasos chineses da minha mãe caírem e ir para a cama mais cedo já faz bastante sentido. Não levantar pelo lado esquerdo da cama faz algum sentido, mas só no meu quarto, porque é onde fica a janela. E o zumbindo no seu ouvido não significa que alguém esteja falando de você. Significa que estão falando com você e que estão bem perto. Sabe o que eu acho? As superstições deviam ser chamadas de outra coisa, como imbecilizações. Os cientistas dizem que no espaço sideral existem lugares chamados buracos negros. É pra lá que as coisas são puxadas e não saem mais. Como quando Bolinha entra numa loja de doces. Alguém devia dizer a esses cientistas para não procurarem tão longe de casa. Nós temos buracos negros bem aqui na Terra, como o nosso secador. 2 meias entram, uma sai. Agora eu tenho toneladas de meias e não tenho pares. Agora pensem só. Ter seu próprio buraco negro seria o máximo. Eu botaria brócolis nele, o meu dever de casa e... Ei! Talvez até a glória! Eu reparei que quando alguma coisa boa acontece, geralmente é acompanhada por outra coisa que não é tão boa. Exemplos? Ontem eu não tinha o meu dever de casa, porque eu não tinha feito. Aí eu entrei na escola e lá estava a professora substituta. Nossa, isso é que sorte! Mas aí a bobinha da Glória levantou a mão e perguntou: professora, a senhora quer que eu recolha os deveres de casa? E teve outra vez que eu ganhei uma corrida até o fim do muro. Bom, né? Errado, porque eu quebrei a janela do chato do seu Cláudio. Aí teve aquela outra vez que papai me deu um cão que eu sempre quis. 5 minutos lá em casa e a minha mãe descobriu que ela era alérgica. Então eu decidi que na próxima vez que a vida puser uma coisa boa no meu caminho, eu vou andar pro espaço. Se você for como eu 1 ou 2 vezes, talvez tenha feito alguma coisa que seus pais não gostaram. E aposto que eles vão dizer aquilo: você não entende agora, mas vai entender quando tiver os seus filhos. Eles têm razão. Com certeza não entendo agora, mas eu duvido que esperar meus próprios filhos para explicar vai ajudar muito. Já ouviram sobre aquelas coisas bobas que as pessoas fazem para dar sorte? Como colocar ferraduras atrás das portas. Se você tiver alguma ferradura atrás da sua porta, você não precisa de sorte, você precisa de um decorador. E também carregam uma patinha de coelho. Dizem que é para dar sorte também. Mas o coelho carregou aquela patinha durante um bom tempo e acabou não dando sorte para ele, não foi?
Quantas crianças já chegaram para os seus pais e pediram um bichinho de estimação? E podem apostar que foi mais ou menos assim. Mamãe, papai, eu posso ter um cão? E a mãe e o pai devem ter dito: que tal se você começar com um peixinho? Ou melhor ainda, com uma tartaruga? Eu acho que tem uma coisa que os pais não percebem. Se as crianças quisessem se divertir com uma coisa que anda devagar, tem cascos e chega a viver 100 anos, iríamos visitar nossos avós, não é? Agora uma dica. Se vocês pedirem uma coisa peluda e seus pais sugerirem uma coisa com escamas, virem-se e peçam uma cobra. Só existe um animal com o qual podem se divertir e os pais adoram: peixinhos. Em todas as turmas, em todas as escolas, sempre tem um aluno que os outros detestam. Sabem quem é? É aquele aluno que anda bem penteado, que senta quando mandam, que faz tudo pro professor e sempre chega na hora. Isso mesmo, o aluno de estimação. O tipo mais irritante de aluno do mundo. Quando Bolinha não estava se saindo muito bem na escola, ele decidiu se tornar o aluno de estimação. E ele se deu super bem, mas acontece que nós tivemos que aturar ele. Um belo dia, ele encontrou uma caixa cheia de doces em cima da mesa dele. Ele entendeu o recado. E a Glória foi promovida a aluna de estimação. E o Bolinha? Ele acabou gostando dos doces. Isso é erva de passarinho. Conhece a tradição de Natal. Se estiver em cima da cabeça de alguém, você tem que beijar. É um costume de Natal praticado por pais, avós e por aquele cara que dança com um abajur na cabeça durante as festas de Natal. Sabiam que essa erva de passarinho é venenosa? Se você comer um pouco, vai ficar muito doente. Mais doente do que quando tem que tomar aqueles xaropes horríveis. Eu aprendi sobre a tradição da erva de passarinho quando o Bolinha botou em cima da minha cabeça e disse que eu tinha que deixar ele me beijar. Eu aprendi mais uma coisa também, que você também pode botar um monte de erva de passarinho na orelha de alguém. Pode perguntar pro Bolinha. O Natal pode ser muito estressante para nós crianças. Primeiro, temos que nos comportar durante o ano inteiro, senão o papai não nos dá presentes. Segundo, temos que esperar um tempo para poder ganhar os presentes. E quando finalmente abrimos nossos presentes, os adultos nos dizem que temos que dividir. Muitas crianças são grandes demais para dividir, mas eu não me importo, desde que tenham que dividir comigo. Você tem que gostar do Papai Noel, porque ele é o cara que viaja o mundo todo para levar presente para as crianças. E o que nós damos a ele em troca? Leites e biscoitos. Ele deve comer 1 tonelada de biscoitos numa noite. Existem muitas crianças no mundo. Mas se você pensar bem, não é uma troca muito justa. Nós ganhamos brinquedos e o Papai Noel ganha gordura. A famosa tradição de peru de Natal é mais ou menos assim. Já tá assado? Eu acho que tá. Então vamos comer. Peraí, não tá assado. E aí todos discutem pra ver quem vai destrinchar. Eles não sabem que quem destrincha pega os pedaços que ninguém quer. Então todos falam sobre a comida deliciosa da mamãe. Esse pedaço está seco demais. A coxa tá cheia de gordura. Não tem pra todo mundo. Finalmente, quando termina a ceia, todos cantam Noite Feliz pra distrair a mamãe enquanto ela arruma a bagunça. A mamãe já está cansada dessa tradição de peru de Natal. Então, esse ano, ela disse que vai começar com a tradição da ajuda. Ajudem ou ela vai assar o peru, mas na casa da vizinha. Apresentando a lista da Lulu com as 5 coisas que ninguém quer ouvir depois que você abrir um presente de Natal. Número 5. Sua roupa nova não ficou tão ruim em você. Além disso, quem vai reconhecer você numa nevasca? Número 4. Eu sabia que você ia adorar, mas me dá logo antes que quebre. Número 3. Não conseguimos escolher entre uma bicicleta nova ou patins novos, então te demos cuecas novas. Número 2. Não se preocupe, podemos doar isso para menores carentes. E número 1. Ah, filho, é que tio Ernie esqueceu se você é um menino ou uma menina. Seus pais já disseram, pode ficar sem problema algum. Aí é que você sabe que o problema está a caminho. Como quando eu tive que dividir a minha cama com a vovó. No dia seguinte, eu contei que ela fazia um barulho igual a um urso hibernando e arranjei um problema. Então, durante o jantar, o meu pai disse, Lulu, tire essas ervilhas do seu nariz. Onde ela aprendeu esses bons modos?
Eu lembrei ao papai que ele me ensinou o truque da ervilha no nariz. E aí arranjei mais um problema. E quando eu ouvi a minha mãe dizendo que o vestido dela estava um trapo e eu usei ele para limpar uma sujeira, eu arranjei o maior problema da minha vida. Então, sem problema algum significa uma tonelada de problemas para você. Essa aqui é a Mona Lisa. É uma das telas mais famosas do mundo. E sabem por quê? É por causa do sorriso dela. O irmãozinho do Juca faz essa mesma expressão na cara 9 vezes por dia. E ninguém diz que ele está sorrindo. Não diz mesmo? Se querem saber, isso não é um sorriso, é cara de pum. Meu avô gosta muito de comida saudável e ele sempre me diz para comer direito. Mas no outro dia ele disse, você devia comer mais cereal, Lulu. Cavalos comem cereais. Você quer ser tão forte como um cavalo, não quer? Então eu fiz uma pequena pesquisa e descobri que os cavalos vivem em média 20 anos. Agora eu só como chocolate. Podemos aprender muitas coisas no acampamento, como saber que espécie de animais estão por perto só de ver as pegadas deles e as coisas que deixaram por onde passaram. Ou se a cabana tem nomes como Cabana do Carvalho, Cabana do Pinheiro e você está na taverna do Sumagre Venenoso. E aí os inspetores começam a falar do ano passado. E aí um cheiro muito ruim te acorda e você acha que é fogo na floresta, mas na verdade é o seu café da manhã. Então você aprende a pedir aos seus pais para mandarem muita comida. E se alguém começar uma carta com queridos mamãe e papai, por favor me tirem daqui e eu prometo ser bonzinho o resto da minha vida, aí já sabe que está na hora de ir para casa. Principalmente se a carta for escrita pelo inspetor do seu acampamento. Já repararam que os adultos e as crianças não dão o mesmo nome para as coisas? Como quando as crianças saem e brincam na areia e ficam sujinhas da silva. Nós chamamos de porcos. Mas se os adultos fazem isso, eles são chamados de arqueólogos. Nós crianças recolhemos porcarias. Os adultos, eles recolhem antiguidades. Quando usamos tinta, os adultos chamam de sujeira. Eles usam tinta e chamam isso de arte. E quando crianças compram roupas das cores rosa, púrpura e marrom. Mas os adultos podem usar roupas areia, lilás e até salmão. O que eu sei é que todos me chamam igual. Lulu! Já ouviram um adulto dizer, vamos chegar aí num segundo? Já se indagaram sobre por que só um minuto parecer mais só uma hora? Vou dizer as regras da Lulu sobre o tempo. 1 segundo. Isso é o tempo que demora quando você quebra o abajur da sua mãe até a sua irmãzinha começar a gritar. Mãe, a Lulu quebrou seu abajur. 1 hora é quanto o médico quer dizer realmente quando ele diz, isso vai doer só 1 segundo. Ai! 1 dia. Isso é quanto demora para uma semana na praia passar. E 1 semana é quanto tempo para você viajar de carro até a praia. 1 mês é quanto tempo você geralmente fica de castigo por quebrar o abajur de alguém. E 1 ano? Esse é o tempo que demora para sua professora sorrir novamente. Vou dizer o que a Glória pensa de esportes divertidos. Pular, gritar e balançar pompons. E ela faz isso enquanto Bolinha e os meninos jogam bola, levam chute nos dentes, rasgam as blusas, ficam sem botões e ficam arranhados também. Peraí, eu acho que deviam pedir a Glória para ser treinadora do time de futebol. Vocês conhecem a história com a princesa que caiu num sono profundo durante 100 anos? E aí um príncipe lindo de morrer encontrou ela no meio da floresta e a beijou? É mesmo inacreditável. Se ela estava dormindo há 100 anos, vamos falar sério, né? E o mau hálito? Ele não daria um beijo nela. Ele ia querer escovar os dentes dela. O livro de recordes mundiais da Lulu. O animal mais rápido do mundo é meu cachorro quando ele ouve o abridor de latas. O animal mais lento do mundo é meu cachorro quando ele tem que ir ao veterinário. A pessoa mais rápida do mundo é o Bolinha quando ele ouve o sorveteiro. A pessoa mais lenta do mundo é o meu pai no domingo quando ele tem trabalho para fazer. O vegetal mais rápido do mundo é a ervilha, porque ela pode voar da sua colher. Quem comeu mais bifes no mundo de uma só vez? 16. Meu pai, domingo passado. Quem passa mais tempo no banheiro? 2 horas. Papai, domingo passado. A coisa mais macia do mundo é a minha cama. E a coisa mais dura do mundo, a minha mãe diz que é a minha cabeça.
Já repararam que sempre ouvem falar sobre homens da caverna? Homens da caverna faziam isso, faziam aquilo, mas nunca ouviram falar sobre mulheres da caverna. Sabem por quê? Eu acho que é porque elas não viviam em cavernas. Não tem como uma mulher ser tão burra a ponto de passar o dia todo lavando pedras, encerando o chão sujo e penteando a cabeça com pedregulhos. Eu aposto que enquanto os homens da caverna se juntavam todos tentando ver quem tinha as costas mais peludas, as mulheres estavam super à vontade em suas novas casas da Idade da Pedra. Mas não significa que eles não eram inteligentes. Afinal, eles descobriram o fogo. Mas só porque deram sorte de estar na caverna quando ela foi atingida por um raio. Quando viajei de avião com a minha mãe e meu pai, eu reparei que era igual a ir ao parque de diversões. No parque de diversões, a gente sempre espera para entrar. E no aeroporto, primeiro a gente espera para pegar o avião, depois a gente espera para ele decolar. A gente se prende no banco do avião, igual quando andamos de montanha-russa. E quando o avião decola, sente um friozinho no estômago, igual na montanha-russa. E quando o avião começou a sacudir, o meu pai começou a gritar, igualzinho quando andou no carrossel. E ele ficou tontinho. Parece que a única diferença entre voar de avião e ir ao parque de diversões é que o avião vem equipado com sacos de vômito. No parque, você tem que encontrar um. E rápido. Qual é o lance da Cinderela? Aqui está a doce menina que passou a vida encerando o chão. Aí ela teve a chance de ir a esse baile maravilhoso onde ela dançou com aquele príncipe lindo e eles se apaixonaram. E o que ela fez? No dia seguinte ela voltou com vassouras e trapos. E quando o príncipe foi procurá-la para casar, ela se escondeu na lareira. Eu já sei qual era o problema dela. A Cinderela era burra. Hoje, na aula de história, nós aprendemos sobre essas criaturas peludas de braços longos que só sabiam grunhir, que gostavam de viver em grupos. A nossa professora disse que tudo fazia parte do processo de evolução. Eu acho que ela ficou confusa. Ela não estava falando sobre evolução. Ela estava descrevendo alguém que acabou de sair do castigo dela. Quando eu caí de bicicleta, minha mãe me levou para a emergência para examinarem a minha cabeça. Poxa, alguém que seja maluco o suficiente para esperar 3 horas para ver um médico tem mesmo que examinar a cabeça. Então, se vocês se encontrarem nessa situação e quiserem entrar e rápido, eu direi meios de se safar da sala de emergência. Primeiro, olhe o homem perto de você e diga: eu estou aqui para fazer outra operação. Na última vez, Dr. Morgan perdeu o relógio no meu estômago. Segundo, respire fundo e diga: a cantina está servindo fígado, rins e cérebros no almoço de novo. E se isso não espantar todo mundo, não se preocupe, porque os médicos vão sair correndo num instante para se livrar de você. Semana passada visitamos nossos parentes, os maçaneta. Eles são tão legais quanto uma maçaneta de porta. Eles estão sempre de porta aberta, não têm filhos nem bichinhos. Mas durante esse tempo de chateação, eu descobri como nunca mais visitá-los. Primeiro eu olhei pela janela e disse: ô tio Billy, pra quem o senhor emprestou o carro, hein? Poxa, o tio Billy corre muito bem. Aí eu dei uma mordida no biscoito e disse: você estava errada, mamãe. A tia Mirtes sabe cozinhar pra viver. Depois eu fui até o banheiro e disse: quem esqueceu de passar fio dental? Estou feliz por saber que meu plano funcionou perfeitamente. Nós saímos de lá bem rápido e nunca mais fomos convidados. Na aula de natação, nós aprendemos tudo sobre salvar alguém que esteja se afogando. Eu peguei a Glória pelo biquíni minúsculo dela e estava realmente querendo salvá-la. Depois eu passei a puxá-la pelo cabelo por toda a piscina. Enfim, eu não tive muito o que fazer, porque quando ela gritou para pedir ajuda, os meninos pularam na piscina e a salvaram antes que o cabelo dela ficasse molhado. O Bolinha até implorou para eu deixar ele praticar boca a boca com ela e eu disse: fique à vontade. Porque o Bolinha tinha comido um sanduíche de sardinha e cebola no almoço. A Glória ficou verde quando ele começou a praticar o boca a boca com ela. E o nosso professor disse que devia ser a primeira vez que alguém morreu por causa de uma ressuscitação boca a boca. Eu li no jornal sobre essa mulher que caiu na cova do leão. Por sorte, ela estava com a flauta dela. Então, antes do leão começar a comê-la, ela tocou a flauta e encantou o leão. Dizem que é porque a música amansa as feras selvagens. Eu não tenho muita certeza disso. Quando eu toco a minha música, eu transformo os meus pais em feras selvagens.
Ninguém entende as touradas. Eles não lutam com o touro, eles massacram o touro. É mais como uma carnificina. O touro ataca o matador porque o pano vermelho deixa ele furioso. Eu não acho que é o pano vermelho. Os toureiros usam calções engraçados, põem as meias até acima dos joelhos e usam aquelas jaquetas idiotas. Eu acho que o touro quer botá-los pra correr por causa disso. Os casamentos são muito esquisitos, como no último que eu fui. A tia Lucy não parava de chorar. Aí eu disse, não fique triste. Eu sei que ele tem cara de pateta, mas sei que vai dar um bom marido pra Suzy. Mas a tia Lucy disse que não estava triste. Ela estava chorando porque estava feliz. Então nós saímos e as pessoas começaram a atacar o noivo e a noiva com arroz. Eu disse, esqueçam arroz. Se quiserem acertá-los de verdade, joguem lama. Mas a tia Lucy disse que eles não queriam acertá-los. Eles estavam jogando aquelas coisas para comemorar. E aí, no jantar, todos bateram os garfos contra os copos e a noiva e o noivo se beijaram. Se tem que bater no copo para eles se casarem, acho que eles não deviam se casar em primeiro lugar. As pessoas dizem que os contos de fadas não são reais, que são faz de conta. Acontece que eu não sei nada sobre isso. Algumas histórias parecem familiares para mim. Como a Cinderela, que teve que passar toda a vida limpando. Essa história devia se chamar Luluela. Limpar sempre é a história da minha vida. E também tem a Chapeuzinho Vermelho. Ela sai para fazer uma compra para a mãe dela, corre de um lobo e só dá confusão até o fim. Assim como quando a minha mãe me manda ir ao mercadinho e eu tenho que correr da turma da Zona Norte. Poxa, contos de fadas baseados na minha vida. E o que vem depois? Meu programa de TV? Se na Idade Média e quisesse ser um herói, você era mandado para a escola de cavaleiros. Parece divertido, né? Não se você entrar pro time fraco. Você nunca vence porque sua armadura derruba você. E se você entrasse pro time de natação? Você teria que ser salvo do fundo da piscina. Eu sei que depois da escola, os clubes eram ótimos, como o clube do dragão que cospe fogo ou o clube do xadrez. E você poderia aparecer com alguma desculpa maluca se estivesse atrasado para a escola, como... Eu estava pegando um atalho pela Floresta Encantada quando a bruxa transformou meu cavalo num sapo. Você deve se preocupar mais quanto a ser reprovado, porque então você teria que se tornar um pombo. Semana passada eu tive que ir à dentista porque estava com uma cárie. Doce demais, ela disse. Vocês não vão acreditar nisso. Quando ela veio com aquela agulha do tamanho de um bastão de beisebol, disse, e eu não estou mudando o que ela disse, não vai doer nada. Sabem de uma coisa? Ela estava certa. Aquilo não doeu nada. Doeu tudo! Vocês não odeiam quando a professora pergunta o que vocês fizeram em suas férias de verão? Mesmo que tivessem passado um verão maravilhoso, sempre tem alguma coisa ruim que estraga tudo. É depressivo. Em vez disso, os professores deviam perguntar do que a gente mais gostou nas férias de verão. Aí a gente daria a mesma resposta. Nós não viemos à escola. Vou dizer as 5 coisas que eu menos quero ouvir depois que eu corto o meu cabelo. Número 5. Puxa, a Lulu está igualzinha ao pai dela agora. Número 4. Ei, cabeça de alfinete, quer dizer, Lulu, você quer ir à pracinha? Número 3. Essa não! Um ET pegou a Lulu e trocou a cabeça dela. Número 2. Lulu Palhares, você sabe que não deve usar chapéu na escola. Ai, querida, ponha de novo. E a coisa número 1 que menos queremos ouvir depois que cortamos o cabelo. Não se preocupe, vai crescer de novo algum dia. Eu sempre ouvi dizer que voar de avião é divertido, então eu fiquei muito emocionada na minha primeira vez e fiquei me equilibrando na poltrona. Até a aeromoça me dizer que eu tinha que sentar e ficar quieta a viagem inteira. Mas que graça tem nisso? Eu tinha certeza que a diversão começaria quando ela começou a mexer com os braços dela assim. Ótimo, eu pensei, vamos brincar de tudo que o mestre mandar. Então eu pulei na frente dela e imitei tudo o que ela fez. Mas ela não estava brincando, não. Estava nos mostrando por onde saímos do avião rápido. Isso é que é muito esquisito. Você gasta todo esse dinheiro para viajar de avião e a primeira coisa que eles fazem é ensinar você a sair. Ontem minha mãe e meu
papai viram uma barata na nossa cozinha. A primeira coisa que eles fizeram foi revirar a cozinha procurando ela. Já que eles não encontraram, chamaram o exterminador. Nossa, isso é que é um nome maneiro! O exterminador! Enfim, ele veio e espalhou aquela coisa tóxica pela casa e disse que tínhamos que ficar fora dela por 12 horas. Quando nós voltamos, mamãe e papai reviraram a cozinha de novo à procura da barata. Eles não a encontraram. Eu acho que o exterminador fez um ótimo trabalho. Mas eu estou muito preocupada com a hipótese deles descobrirem que fui eu que peguei a barata e ela fugiu da jarra. Espero que não tenham que chamar o exterminador de filha. Sabe quando uma abelha fica zumbindo perto de você e todo mundo diz: não se mexa para ela não te machucar? Essa abelha do tamanho de um helicóptero estava no meu nariz. Eu escutei, não me mexi e me machuquei assim mesmo. Então, o meu conselho é que da próxima vez que uma abelha estiver por perto, não tente se fazer de estátua, tente bater nela com um jornal. Algumas pessoas acham que espatifar abelhas é uma crueldade, mas pra mim, ficar parado e ter o meu nariz picado por uma abelha gigante é uma tremenda crueldade também. Mas se vocês ficarem paradinhos, lembre-se, se forem picados, a abelha vai deixar o ferrão dela em vocês, junto com metade dos seus órgãos internos. Então vocês vão ter pelo menos a satisfação de saber que ela nunca mais fará isso. Sabe por que as crianças são tão grossas? Porque nós aprendemos com os nossos pais. Como se deve lidar com os lenços? Pelo menos quando nós crianças assoamos o nariz, nós jogamos fora. Não botamos de volta no bolso para podermos usá-los de novo. E palitos de dentes? Se os adultos querem palitar os dentes no restaurante, por que eles não pedem? Mas pedem ao garçom um fio dental. E quando os adultos limpam a garganta deles em público, eles só fazem... Mas quando estão em casa, o som é mais parecido com o alienígena de um filme de monstros. Da próxima vez que alguém perguntar a você onde aprendeu essas manias feias, é só dizer que aprendeu com os melhores professores, seus pais. Eu fiz uma daquelas pesquisas na loja de roupas da minha mãe. Nossa, eu queria saber quem bolou aquelas perguntas que eles fazem como... Se você ficasse perdida numa ilha deserta e só pudesse levar uma coisa com você, o que você levaria? Poxa, eu não sei, talvez um barco? Ou o que você procura num amigo? Eu não procuro nada num amigo, mas se eu procurar, eu espero encontrar um coração, pulmões e talvez um fígado se eu tiver sorte. Ou, se você pudesse mudar uma coisa em você, o que você mudaria? Eu tive que dizer que mudaria meu endereço, assim as pessoas não me mandariam mais pesquisas de lojas. Os preparativos do casamento podem ser tão esquisitos quanto o casamento. Para começar, o noivo tem que comprar para a noiva um anel grande, bem caro. A minha mãe diz que o anel é um símbolo do amor e do compromisso deles, mas o papai diz que o anel é um símbolo de quanto o noivo é barato. E vocês sabiam que precisam de uma certidão para poderem se casar? E se não tiverem uma, eu aposto que a polícia manda parar e diz: muito bem, vocês dois aí, eu quero ver essa certidão de casamento. O quê? Vocês não têm? Então eu vou ter que prender vocês. E também tem os chás de panela. A minha mãe foi ao chá de panela da minha prima e tinha 20 pessoas lá. Poxa, 20 pessoas num chá? Aposto que nunca viram tanta agitação. Tem uma garota na minha sala que é tão esperta que ela começa a fazer o dever antes de ir para casa. E quando ela tira um A, ela diz que é porque ela não estudou. Minha professora diz que isso é natural. Meu Deus, se isso é natural, então todas as crianças que ficam até tarde fazendo o dever e estudando feito loucas para tirar um mísero B devem ser sobrenaturais. Ontem minha avó me disse: Lulu, essa comida é para meditar. Isso não é ótimo? Comida faz você pensar. Eu queria saber disso antes do meu teste de matemática. Eu teria pensado em algum lance. Mas então, como é que o Bolinha não é um gênio? O bom é que na próxima vez que seus pais disserem para você não comer mais bolo, podem continuar comendo. E digam a eles que vocês estão estudando. Se tem uma desvantagem ser criança é que sempre somos pequenos demais. Somos muito pequenos para andar na montanha-russa ou para alcançar o pote de biscoitos no armário. Agora, para todas as crianças baixinhas que estão me ouvindo, vou dar as dicas da Lulu para parecerem maiores. Número 1, se dê um apelido como comichão ou urso polar. Número 2, use roupas grandes e diga a todos que você encolheu.
Número 3, quando tiver que usar chapéu, use um bem grande. Número 4, mantenha suas costas retas, queixo para cima e só fale com as pessoas quando estiver numa cadeira. E número 5, se nada disso funcionar, arranje amigos menores. Seus pais já obrigaram vocês a usarem alguma roupa ridícula e levaram vocês para sair? Para o mundo inteiro ver. Vocês sabem o que eles pretendiam? Exibir vocês. Aí os amigos deles poderiam fazer nossa! Vocês nunca viram uma criança fazer isso? Quando somos crianças e estamos com os nossos amigos, quanto mais longe os pais estiverem, melhor. Principalmente se estivermos vestindo alguma roupa bem idiota. Mas se vocês pensarem bem nisso, pode não ser tão ruim exibir nossos pais para os nossos amigos. Eu gostaria de fazer meus pais usarem alguma dessas coisas ridículas que eles me obrigaram a usar durante anos. Minha professora me deu um problema de matemática para resolver. Lulu, você tem 8 biscoitos e vai convidar 3 amigas para um lanche. Quantos biscoitos cada amiga vai comer? 1, eu respondi, mas ela disse que 8 biscoitos dividido por 4 pessoas dá 2 para cada. Só se for na sua casa, eu disse, porque na minha, dos meus biscoitos, elas só comem 1 e eu como 5. Aí ela me deu outro problema. Você e 3 amigos compram milkshakes de banana. Quantos cada amigo seu vai tomar? Simples, eu disse. 3 de nós tomam 1 e nós dividimos o quarto porque o carequinha é meu quarto amigo e ele tem alergia à banana. Eu não sei por que eles chamam isso de problemas matemáticos. Solucioná-los não é problema algum. Minhas amigas e eu estamos na idade de começar a gostar de meninos. É difícil de acreditar, mas os meninos não são tão grosseiros como eles costumam ser. Eles são até gentis, mesmo com as grosserias. Como a vez em que o Bolinha botou um sapo nas costas da Glória. A Glória deve ter achado muito nojento, mas as outras meninas eu posso dizer, nós amamos o Bolinha por isso. No outro dia eu vi a Glória romper com o Plínio pela zilionésima vez. Puxa, que show! E parecia que ia ser pra sempre dessa vez, porque o Plínio perdeu a linha e disse pra Glória que ela nunca encontraria outro garoto igual a ele. Eu posso não ser um gênio, mas não é isso que a Glória está querendo? Se ela não está querendo o Plínio, por que ela ia querer outro garoto igual a ele? Não sei se vocês repararam, mas o beisebol pode ser um jogo muito chato. Tem espera, tem gritos, tem cuspe, tem que coçar, mas não tem nenhuma ação. Eu vou dizer as 5 regras da Lulu para tornar o beisebol mais divertido. Número 5. Os mascotes do time têm que tentar a sorte no bastão. Número 4. Se fizer um home run, você tem que correr até sua casa e depois voltar. Número 3. Se você roubar uma base, tem que ir parar na cadeia. Número 2. Se disserem que os piratas e os bárbaros vão jogar, eles têm que deixar as armas do lado de fora. E número 1. Se você pegar uma bola voadora, todos vão querer ver você voando. Na escola, aprendemos que a Mãe Natureza deu habilidades exclusivas aos animais que ajudam eles a sobreviverem, como o canguru. Ele tem uma bolsa para carregar com segurança sua cria. Ou o beija-flor. Ele tem um bico do formato de uma palha para poder sugar o néctar das flores. E as girafas têm pescoços altos para que possam alcançar o topo das árvores. Mas e quanto aos polvos? Eles têm bolsas de tinta. São para que eles possam escrever? Se for, a Mãe Natureza esqueceu de dar a eles 8 canetas também. E os camelos? Para que servem aquelas corcovas além de dificultar a carona? Isso é só para mostrar que a Mãe Natureza não consegue pensar em tudo. Mas ainda bem que ela tem um grande senso de humor. Pegar ônibus é uma ótima ideia. É prático, fácil de usar, bom para o meio ambiente e tem até como se divertir para não ser uma viagem tão chata. Aí a gente pensa que todo mundo que anda de ônibus seria feliz. Mas por que todos os passageiros parecem furiosos? Eles só ficam lá sentados, olhando pela janela, suando os bancos, empurrando uns aos outros quando o ônibus fica lotado. Da última vez que eu andei de ônibus, eu me perguntei por que todo mundo estava de cara feia. Aí um passageiro entrou no ônibus e o cobrador resmungou: "Não tem troco." Essa é a razão da fúria de todos. Se todos têm que dar a quantia certa, então eles acham que o motorista devia deixá-los no ponto certo também. Algumas pessoas
pessoas acham que os animais são idiotas, mas acho que eles são mais inteligentes que nós. Afinal, não vemos animais na escola, apesar do meu professor dizer o contrário. E não vemos animais indo trabalhar, exceto o chefe do meu pai. Não, os animais têm uma vida boa. Eles dormem e comem. Ora, isso é tão simples que me dá até vontade de aprender a latir. Série mundial. Nome maneiro, né? Isso faz até a gente pensar que talvez o mundo inteiro vai estar lá, não é? É errado. Apenas 2 países competem na Série Mundial. Os Estados Unidos e o Canadá. Só isso, só eles. O pessoal da Série Mundial é muito egocêntrico ao pensar que 2 países formam o mundo inteiro. Ou talvez tenham sido reprovados em geografia. Ontem a Aninha e eu vimos um filme que me fez chorar. E quando ela perguntou o que havia de errado, eu disse que estava triste. Isso me fez pensar que é engraçado como as pessoas associam sentimento com as cores. Quando você está feliz, você fica rosada. Se você é um medroso, você é amarela. Se você é um invejoso, fica verde de raiva. Se você é uma criança inteligente, você é uma criança de ouro. Se você ficar sem graça, fica com a cara vermelha. E se você fica furioso, fica roxo de raiva. Por que será que começamos a usar as cores para expressar os nossos sentimentos? Por que não comida? Alguém entende alguma coisa quando dizem que eu estava me sentindo pêssego? Mas eu acho que isso não pega. Afinal de contas, quem vai sair por aí dizendo: hoje eu me sinto uma ervilha? Ontem eu fiquei muito entediada ouvindo a minha mãe e as amigas se gabando das receitas culinárias delas. Primeiro, a senhora França disse que tinha uma receita de bolo em 5 passos. Misturar, bater, assar, cortar e servir. A dona Inês disse que aquilo não era nada. Ela tinha uma receita em 4 passos. Misturar, assar, cortar e servir. Não satisfeita, a minha mãe disse que tinha uma receita de bolo mais simples, em 3 passos. Misturar, assar e servir. Eu disse a elas que o meu pai tinha uma receita em 2 passos. E não era só para um mísero bolo, mas para uma refeição inteira. Como é possível? Elas perguntaram. Quando é a vez dele cozinhar, nós simplesmente vamos a um restaurante e comemos.